Olá, senhores. Vou ler para vocês algumas anotações do livro O Antigo Segredo da Flor da Vida, de Durvaldo. Eu acho que esse aqui que eu anotei é do primeiro volume. Mas antes, eu quero dizer a vocês que muitas pessoas estão dizendo que não estão recebendo os vídeos, se inscreveram e não estão recebendo os vídeos. Bom, no Gmail, se tem o e-mail do Gmail, você vai lá no social, porque estão mandando para aquela parte social, não estão enviando os vídeos para entrada. Caso seja de outro e-mail, ou mesmo esse, então vocês façam o seguinte: clica lá no YouTube, aí escreve lá em cima, naquela telinha, canal de Maria Lina Almeida. Aí aparece, né, o canal. Então tem uma figurinha de uma nave extraterrestre à esquerda, né, azul. Aí você pega e clica lá. Quando você clicar lá, vai aparecer os últimos vídeos que eu fiz, em primeiro lugar. Aí vocês já vão ver as novidades. Então, que eu não sei como resolver isso, né? Só pode ser resolvido assim, como eu falei, tá? Bom, então hoje o assunto é sobre a projeção da árvore da vida sobre a Atlântida, segundo Totti relatou a Durvaldo, né, que Durvaldo se comunicava com Totti. Iniciando a leitura, houve necessidade de criar uma representação espiritual do cérebro humano sobre a superfície da Atlântida. O propósito era gerar uma nova consciência para a evolução do ser humano. Fizeram vários procedimentos. Um deles foi construir um muro no meio da ilha, com 12 centímetros de altura por 6 de largura, isolando o lado da ilha. Quando queriam ir ao outro lado da ilha, tinham de ir pelo mar, dar a volta nas águas para alcançar o lado oposto do muro. Esse muro foi feito para dividir o masculino do feminino, ou seja, o cérebro. As pessoas que iam desenvolver, né, o cérebro do lado esquerdo e as outras do lado direito. Me parece que é isso que eu li lá. Não anotei, mas me parece que era para isso. Bom, se me lembro, né? Depois fizeram um muro menor a 90 graus do primeiro muro, dividindo a ilha em 4 partes. Então, das 1.000 pessoas que eram da escola de mistérios de Naakal, metade ficou num lado do muro e a outra no lado oposto. Essas pessoas da escola de Naakal foram os sobreviventes Alguns foram sobreviventes. Aliás, todos esses que estão aí foram sobreviventes lá da Lemúria, segundo esse livro diz, né? Que muitos dizem que a Atlântida submergiu, né? Aí nasceu a Lemúria. Mas esse livro diz, nas Tábuas Sumérias, diz que a Lemúria ficou submersa e depois surgiu a Atlântida. Então, se estava nos registros sumérios, eu acho que é para acreditar mais, né, nessa revelação. Passaram-se milhares de anos nesse estado físico até que chegou o momento que acreditaram estarem prontos para fazer a representação espiritual. Foram escolhidos 3 pessoas, um deles o Totti, pai de Totti também, para representar o corpo caloso do cérebro. O pai de Totti foi um deles, escolhido entre essas 3 pessoas. E eles eram os únicos que tinham permissão para irem ao outro lado da ilha. Os 3 então iniciaram a alinhar suas energias, pensamentos, sentimentos e todos os aspectos humanos em um cérebro humano integrado. Então, os 3 irradiando, né, formar um cérebro integrado ali. Energia. Mas não com células humanas, mas com corpos integrados. Quer dizer, seus corpos
que eles estavam projetando, né, com a mente, aquela energia, né, sutil e tal, e foram integrando. A segunda etapa foi projetar sobre a superfície da Atlântida a forma da árvore da vida com 12 círculos. Mas o 11º e 12º ficavam fora da ilha principal. Um sobre a ilha de Rudal e o outro, o 12º, na água, sobre a água, né? Dentro da água, ao sul. Eles usaram essa forma da árvore da vida, usaram com 12 círculos, porque também havia com 10, mas eles aí usaram com 12, mas não deixaram esses dois para lá, né? Um dos pontos ficava no Dal e o outro caía sobre a água ao sul. Bom, projetaram com a precisão ao nível do próprio átomo, de acordo com Toth. Projetaram com a precisão ao nível do próprio átomo, de acordo com Toth. Agora, como eles fizeram, eles não ficou escrito, né? Ou não quiseram que a gente, ou traduziram, não querem que a gente saiba. Foi uma parte lá para os cientistas, né? Fazer as experiências. De repente, em um único dia, o cérebro da Atlântida, né? Quando já ficou formado, esse cérebro caloso já ficou formado, em um único dia, o cérebro da Atlântida, da Escola de Mistérios de Nacau, ganhou vida sobre a superfície da Atlântida. Criou vórtices de energia girando em cada um dos círculos sobre a árvore da vida. Depois dos vórtices serem estabelecidos, então o cérebro da Atlântida, porque esse cérebro tinha vida, é como se fosse Deus, né? Porque foi o espírito deles, com a mente, foram projetando, né? Então o cérebro da Atlântida convocou psiquicamente os filhos da Lemúria, milhões de lemurianos que tinham se estabelecido na América do Norte e América do Sul, em outros lugares, começaram a serem atraídos para a Atlântida. Essas pessoas tinham predominância do hemisfério cerebral direito feminino, mas o corpo de consciência lemuriano chegava apenas à idade de 12 anos como consciência planetária. Então, esses lemurianos dominaram somente 10 energias das 12, conforme a natureza da pessoa. Eles foram atraídos para cada uma dessas energias. Então, por exemplo, um grupo ia lá para uma energia das 10, o outro ia para outro local, que ele estava em outro local, porque era quilômetros e quilômetros de distância. Essa árvore da vida, ela estava lá, mas era imensa e ia produzir aquela energia daqueles círculos, aqueles vórtices mais além, para trás, para frente, né? Sudeste, oeste, nordeste, sul, sudeste, enfim, sudoeste. Então eles construíram cidades, fizeram uma vida normal lá, construindo coisas, né? As duas energias ficaram sem ninguém. Sobraram essas duas energias. Aí não tinha ninguém para usá-las. Mas eles atraíram a vida. A vida para si própria. Na vida não se pode simplesmente ter um espaço vazio. Aquelas duas energias procuravam um meio de preenchê-las. Porque se deixar um espaço vazio, a vida entra nele e o preenche. E foi isso que aconteceu na Atlântida. Para preencher aqueles dois vórtices vazios, duas raças extraterrestres, segundo informação de Toth. Então, segundo informações de Toth, informações estas foi feita a Druvaldo, autor do livro
E essas raças se apresentaram. Druvaldo se comunicava com Totti, né? Bom, então, duas raças extraterrestres, né? Vieram preencher o espaço vazio, os dois vórtices da árvore da vida, que estavam, vamos dizer, distantes um do outro. Todos eles, né, não eram unidos, eram distantes. As energias, né, eram distantes, embora a árvore permanecesse ali. Eu imagino a árvore ali, né, e projetando dos vários vórtices, dos 12 vórtices, né, projetando para um lado para o outro. Bom, então qual foram as raças extraterrestres naquela ocasião vindas aqui para o planeta Terra? Primeira raça foi a dos hebreus, que veio do nosso futuro. Totti disse que eles, os hebreus, eram uma espécie de criança que passaram para a quinta ou o quinto grau, né? O quinto grau, e ainda não conseguiram passar de ano e precisavam repetir o ano. Quer dizer, precisavam repetir o quinto ano, porque não haviam passado. Os hebreus receberam permissão do Comando Galáctico para ingressar aqui na Terra. Esses hebreus, eu imagino que sejam os verdadeiros semitas, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas há dois tipos de judeus aqui na Terra. Os semitas, que dizem que são os verdadeiros, e os sionitas, que são os falsos judeus, que comandam aí as finanças, né? Comandam um monte de coisas aí. Bom, mas isso é outro assunto, deixa para lá. Então os hebreus trouxeram conceitos e ideias de que nós aqui na Terra, os Atlantes lemurianos, não tinham a menor noção, porque não tinham entrado ainda naquele nível de consciência. Quer dizer, os hebreus tinham um nível, naquela época, tinham um nível de consciência diferente dos Atlântides. Não houve nenhum problema entre hebreus e Atlântides. Todos harmoniosamente conviveram, até que veio a segunda raça para o planeta Terra, naquela época, né? Da história da Atlântida, naquela época da Atlântida. Veio a segunda raça. Ela veio preencher o outro vértice, que era o 12º, né? Causaram muitos problemas. Esses extraterrestres vieram de Marte, eram os marcianos. Eles vieram de Marte antes da destruição lá do planeta. Os marcianos faziam pouco, não aceitavam a evolução dos hebreus. Então, houve muitos problemas entre essas duas raças. O governo secreto e os trilionários do mundo são de origem marciana, ou têm a maioria genes marcianos, e pouco ou nenhum corpo emocional. Eles não têm corpo emocional. Marte, naquela época, se parecia com a Terra. Tinha oceanos, água, árvores, etc. Mas aconteceu um problema. Que tem a ver com a rebelião de Lúcifer. Porque a rebelião de Lúcifer não foi feita aqui na Terra, né? A rebelião de Lúcifer, segundo entendi, aconteceu lá em Marte. Então, somente um grupo deles lá de Marte veio preencher o 12º vórtice
da árvore da vida. Mas eles não pediram permissão para entrar na Terra ao comando galáctico, porque eles faziam parte da rebelião lá em Marte, que tem a ver com o Lúcifer. Então invadiram a Terra sem permissão e passaram a participar da nova trajetória evolutiva aqui da Terra. A primeira coisa que fizeram foi tentar assumir o controle da Atlântida. Queriam declarar guerra para assumir o comando, mas não conseguiram, porque o número do grupo era reduzido. Então não conseguiram lutar, guerrear. Acabaram sendo subjugados pelos Atlântides e Leburianos, mas depois, com o tempo, tudo foi mudado. Eles começaram de tal maneira que os Atlântides já não usavam muito o cérebro feminino, o cérebro direito, né, feminino. Eles começaram a usar mais o outro lado, sem sentimentos. E aí começou a gerar vários problemas, né? Aí houve também, ocasionado, deixa eu ver se eu lembro, porque veio um asteroide numa certa época aqui, perigoso, que ia cair aqui na Terra, lá na Atlântida. E os atlantes achavam que devia deixar vir aquele meteorito, qualquer coisa assim. E os marcianos tinham já uma técnica, porque eles se dedicavam dedicavam a fazer certas técnicas, né? Que já trouxeram bagagem lá de Marte com conhecimento, porque eles não tinham sentimentos, então se dedicavam a fazer coisas como está se fazendo agora, né? Computadores, né? Tal, etc, etc. Então eles queriam jogar lá uma arma para destruir esse objeto que veio de lá, o meteorito. E os outros disseram que não, até que os outros venceram e ficou por isso mesmo. E aí não deu outra. Aí caiu numa parte da Atlântida, né? E a Atlântida ficou destruída, grande parte, ainda sobrou alguma coisa. E aí esses marcianos se desligaram de lá. Se desligaram e começaram a ir para outros lugares, começaram a ser conquistadores. Então, os romanos daquela época são descendentes, ou eram eles próprios, não sei, descendentes eu sei que são descendentes desses marcianos, né? Tanto que há até um filme, é o Ben-Hur, né? Parece, né? Não, Ben-Hur não, Não, é um filme que ele é preso, vai lá nas galeras, é o tempo de Cristo. E esse amigo que fez essa sujeira com ele falava em Marte, não sei o que é Marte, porque eles eram descendentes, né? Começaram a dizer que acho que Marte era um deus, alguma coisa assim que vai tudo desvirtuando, né? Bem, senhores, agora no final vou expor no quadro a árvore da vida, explicar de uma outra maneira, não sei. Vou tentar explicar, né? Então, vou me despedir já aqui, no final dessa parte do vídeo. Muita paz para vocês. Mas não esqueçam de desenvolver o amor condicional, que é o que vai gerar a evolução para vocês irem lá para a quinta dimensão. Os que sabem, façam meditação no Criador Primordial. Então vamos à árvore da vida. Como vocês ouviram lá do resumo do livro sobre a árvore da vida, foi formado por 3 pessoas, um cérebro luminoso, lógico, isso tudo é energético, né?
Então aqui está o começo. Quando isso aqui já estava formado, porque eles não explicam como fizeram, né? Mas eu sei que isso aqui é feito energeticamente. Juntaram-se as energias deles, né? E isso era como se fosse um cérebro. Isso aqui que eles fizeram tem vida. Luz é vida. Luz tem vida. Bom, então, depois fizeram outro. Daqui saiu outro. Outro vórtice. São vórtices de luz. Então, esse fez esse, ficou ligado a esse ficou ligado a esse ficou ligado a esse. Depois, veio outro. Fizeram outro, esse ficou ligado a esse ficou ligado a esse. É como no universo. Planetas ligados uns aos outros, estrelas ligadas uns aos outros. Primeiro, aqui, por aqui. Ligam-se. Depois, vem um outro, fizeram outro, e esse ficou ligado a esses dois. Né? Círculo. Havia mais um aqui. Vou colocar essa aqui mais embaixo, porque agora me atrapalhei, sabe? Outro aqui, senão não vai dar. Esse aqui é mais um pouquinho embaixo. Então, esse é ligado a esse 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 ligado a esse, tudo ligado uns aos outros. O quadro balança, aí ele não está fixo, né, na parede, e aí o desenho sai horrível, mas depois foi projetado mais 2 pontos luminosos ligados, mais um ponto luminoso ligado, e aqui ligado, e mais um, último. Então aqui está a árvore da vida muito mal feitinha, né? Mas tudo bem. A árvore da vida é essa. Vendo? Viu? Ok? Então, eles fizeram esta árvore da vida e quando ela já estava prontinha, formaram os vórtices, que são espirais. Vórtices são espirais. Tá? As quais foram, vamos dizer, não espalhadas, mas prolongadas para diversos pontos da ilha. Esta árvore eles fizeram 10. Essa árvore aqui, ó, ela tem 10 pontos luminosos que ficaram aqui dentro da ilha, tá? Atlântida, vamos lá. Atlântida. Então, a árvore está aqui, tá? Então, ela ficou, esses 10 pontos luminosos, esses vórtices luminosos, um ficou aqui,
outro ficou ali, outro ficou aqui, outro ficou aqui, etc. E sobraram dois. Sobraram dois vórtices. Um foi para a ilha de Udall, que pertencia à Atlântica, deveria ser um pouco mais além, né? Que eu não entendi se era aqui dentro ou aqui fora, mas um ficou na ilha de Udall. Quer dizer, separado dessas 10 aqui. Então, uma foi para a ilha de Udall e a outra estava no mar. O vórtice dela estava no mar. Que me parece que esse vórtice que estava no mar, futuramente, que pertencia à Atlântida, futuramente iria ocasionar o problema do Triângulo das Bermudas, né? Parece que aquele espaço pertenceu à Atlântida e foi justamente onde a última parte, pode ter sido a última parte que tenha afundado e ficou lá no fundo essa energia, né, bloqueada e sei lá. Bom, senhores, então aqueles seres lá, os extraterrestres, os hebreus vieram para um desses, que é o 11º vórtice, 12º vórtice, 12º vórtice, 11º. Os hebreus vieram para o 11º vórtice da árvore da vida, os dois vórtices que estavam separados da árvore da vida, certo? E esse aqui, o 12º, foram os marcianos que preencheram este espaço de vida. E aí começou os problemas desses com esses e com os atlantes. Eles tiveram problemas com os hebreus e com os atlantes. Os hebreus não tiveram problemas nenhuns com os Atlântides. A Atlântida, ela não afundou de uma vez, tá? Aconteceu vários problemas com ela. Teve o tal meteorito ou algo parecido, que levou parte da Atlântida. Teve a mudança dos polos, que teve um outro afundamento, aí sobrou. A Atlântida foi diminuindo. Né? Aí já, ó, essa parte já é. E teve esse problema, não sei se foram 3 ou 4 problemas, não estou lembrando, porque é muita informação, também não guardo tudo. E aí o último, que foi esse último ocasionado por também experiências, que aí acabou de afundar. Quando essa última parte da ilha que estava afundando, Totti foi lá onde tinha. Fui lá pegar a nave, pegou uma nave, né? Pegou uma nave, ele já sabia que ela ia afundar, porque eles tinham clarividência, eles tinham poderes. Pegou os evoluídos, só os evoluídos, aí botou eles aqui e levou lá para o Egito. Mas eles ficaram no ar observando e viram o resto da Atlântida afundar com os seus habitantes. Bom, então, a árvore da vida, e temos a flor da vida. Então, a árvore da vida é uma coisa e a flor da vida é outra. A flor da vida está nos salões de Amenti. Eu tenho a impressão, porque eu não tenho tempo para estar estudando mais pormenorizado, mas eu acho que
essa primeira energia seria, que formou a árvore da vida, seria a flor da vida. Sei que a flor da vida, ela é uma geometria, é redondo, é uma coisa mais ou menos assim. Eu fazia isso aqui com compasso, antigamente. São formas geométricas também entrelaçadas. Eu adorava fazer formas geométricas quando eu estudava, porque antigamente havia aulas no meu tempo de desenho, e eu gostava do desenho geométrico. Só não acertava as medidas, mas com o compasso eu fazia muita coisa. Então, senhores, esse mistério, né, do nosso passado nos ajuda muito a entender a vida, né? A vida como ela é. Então, um ser evoluído tem a capacidade, com outros seres, de projetar de si mesmo essa energia, né? E dessa energia vai se formando outras até chegar à árvore da vida. É o que acontece também com o Criador, que está aqui o Criador. Ele expele partículas, são as micropartículas, menores partículas que tem no universo. Essas partículas, elas depois se reproduzem duas. É como a árvore da vida. Essas que ele reproduziu, uma das partículas, ele joga um monte de partículas. Então, peguei uma dessas, botei aqui, né? Então, daqui vai sair duas. Dessas outras duas, vai reproduzir mais duas, mais... E vai assim por diante. Porque a criação é um círculo, porque toda a forma assim, ó, é feminina. Coração, formas geométricas, assim. Porque ela começa sempre por um círculo. E o que é em cima é embaixo, o que é embaixo é em cima. Então, quando a mulher tem a cópula com o homem, esse óvulo é redondinho e ele se reparte e vai igual a 2 e vai por aí adiante, né? Aí aquele problema, quem nasceu primeiro? O Criador fez primeiro o homem e a mulher. O Criador, ele é masculino e feminino. Ele tem as duas polaridades. O Criador tem a parte negativa e a parte positiva. Tudo sai dele que existe. Muita gente não se conforma com isso, mas tudo sai dele. Até o negativo, tá? Vem dele. Então, é muito complicado, é complicado e interessante, maravilhoso ao mesmo tempo, um pouco difícil de entender. Os seres do espaço, os cientistas do espaço que continuam estudando sobre o Criador, que é uma luz, né? Expele, pulsa, expele as partículas. Eles dizem que sabe o que acontece aqui. Quando ele expele, ele forma até mantras, né, no espaço, por exemplo. Ele projetou a partícula, foi uma com a outra, aqueles processos todos, e depois forma mantras. Pode ser assim, tudo isso preenchido. Pode ser a forma do amor, toda ela preenchida. Pode ser de círculos. Cada um tem a sua função, a sua criação, né?
Então ele diz o seguinte: o que sai do Criador, nós sabemos, nós vemos o que acontece, entendemos. Mas o que está dentro do Criador, nós não sabemos e nunca saberemos, porque é uma luz com consciência, ele pensa, ele idealiza lá dentro, faz lá dentro e projeta. Então, Deus é um mistério. O Criador é um mistério e será sempre. Aí vem aquela pergunta: oh, mas quem é que fez Deus? Nem o próprio Deus sabe. Ele existe por si mesmo. Ele existe, só isso. Ele é luz. Ela é uma luz que faz outras luzes. Fez os Elohims. Ele fez os Elohims. Ele fez o Logos galáctico. O Logos galáctico fez o Logos planetários e vai assim por diante. O nosso Sol é um sublogos. É um sublogos o nosso Sol. Tudo está interligado. É uma rede no espaço de luz, com tudo interligado. E a gente, nós estamos vivos, né? Nós estamos vivos e temos de viver. E temos de respeitar as diversas vidas, porque nós estamos todos ligados uns aos outros, senhores. Então, por hoje é só. Por hoje é só. Fiquem na paz e na luz, como diz o nosso irmão Biatã, e que o Criador continue nos protegendo e nos ajudando. Que assim seja.